Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje nós vamos conversar com um dos membros do diretório do PSB, um dos homens que pensa o PSB, um dos homens que está localizado no extremo do Estado, num dos extremos do Estado, ao leste do Estado. Nós vamos conversar com Luciano Leitoa, prefeito de Timon. Boa noite, prefeito. Boa noite. Prefeito, eu conversei outro dia com um político do sul do Estado e ele reclamava do esquecimento, do abandono do Estado, parte do governo. Timon está no leste, está ali no Baixo Parnaíba, mas é extremo também. O senhor se sente esquecido pelo governo central do Estado? O governo do Estado tem deixado muito a desejar, né, na Timon. Ou seja, a gente está a menos de 500 metros da capital do Piauí e a 500 quilômetros da capital do Maranhão. Isso faz com que muitas políticas públicas do Estado não cheguem. Ou seja, logo após a volta da governadora Rosiana Sarney, nós não temos ainda uma obra estruturante na cidade. E não é só em Timon não, né? Eu coloco Timon, Parnarama, Matões, São Francisco da região, que beira o rio Parnaíba, que depende por muitas vezes do Piauí, principalmente no tocante à saúde pública, né, do que no Maranhão. Então, tem muitos problemas crônicos dentro da cidade de Timon, especificamente, né, que o governo do Estado poderia fazer com que nós pudéssemos ter aí uma participação maior. Por que eu coloco isso? Porque quando ainda na época do ex-governador Jackson Lago, mesmo naquele curto mandato que ele teve, nós conseguimos para Timon, mesmo a gente fora de prefeitura, o Jackson no governo, 26 quilômetros de asfalto. O governo tem se comprometido com 8 quilômetros de asfalto na cidade de Timon. A gente espera ainda que a governadora possa realmente fazer, porque independente das questões políticas, é a governadora do Estado e sempre teve o voto dos timonenses nas eleições, né, que se passaram. Então, Timon é carente de muita infraestrutura e se não tiver o apoio do governo do Estado, nessa dificuldade que os municípios brasileiros passam no dia de hoje, Timon não tem industrialização, que tem é o polo cerâmico, mas a questão de geração de emprego e renda é muito pouca, então tem que ter ajuda do governo do Estado. Né? Ou seja, os municípios estão passando por essas dificuldades, Timon não seria diferente, e o governo do Estado tem que fazer o seu papel. Né? E o senhor acha que não faz? Com certeza, até o presente momento, como eu coloquei, tem deixado muito a desejar referente a muitas políticas públicas, que às vezes não é nem infraestrutura, mas que o Estado poderia fazer. Um exemplo prático, saúde pública. A gente tem tido, ao longo do tempo, uma discussão muito grande com Teresina, inclusive o prefeito Firmino Filho, é um prefeito que nós temos uma boa relação com ele e que Teresina tem fechado as portas nessa parte da saúde referente a alguns procedimentos do Estado do Maranhão. Parece que a Secretaria do Estado teria um convênio lá e ficaria de pagar um valor mensal e parece que não vem pagando. Existe algumas coisas do teto do Maranhão, em 98, ou foi no ano de 2000, né, que o Ministério tirou um pouco do teto do Maranhão, 4.800.000 reais. Só que de lá para cá tem muito tempo, se aumentou muitos procedimentos, se aumentou uma série de fatores. E o prefeito de Teresina, sufocado com a demanda já vinda do próprio Piauí, né, tem, de certa forma, evitado alguns atendimentos dentro do Maranhão. Eu tive, alguns meses atrás, uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, Ricardo Murá, né, onde a gente fez a tentativa de reorganizar a rede, onde o município vai fazer uma maternidade, vão transformar um hospital que é muito grande hoje lá do Estado, chamado Alarico Pacheco de no Hospital Geral, e a UPA faria a questão do atendimento de urgência e emergência. Né? Mas até e como está isso? Isso está dependendo apenas da gente poder fazer a questão da maternidade, já fizemos a licitação, nós temos uma unidade mista em Timon e vamos transformá-la em uma maternidade. E o compromisso que ficou foi logo após transformar na maternidade, que hoje funciona no Hospital Estadual, o Estado começaria a fazer a questão da urgência e emergência. Mas aí vem uma preocupação. Como essa eleição ela é estadual, né, nós temos alguns impedimentos legais, ou seja, se algumas coisas não forem avançadas a tempo, pode ser que não se inicie ainda este ano. Aqueles prazos e tal. E fica este gargalo. Você imagine o que é um cidadão do Maranhão que vai ao Piauí, fazendo por muitas vezes daquela região um tratamento de câncer, que é mandado voltar. Em algumas situações, o prefeito Firmino, muito mais pela relação que Timon tem com Teresina, tem atendido algumas situações pontuais de Timon, né? Mas tivemos uma reunião com o pessoal da Secretaria de Estado do Maranhão, com o prefeito Firmino Filho, com presença do Ministério Público, e começou-se a ter um entendimento. Então, ainda hoje, Teresina está recebendo alguns pacientes, mas aqui e acolá tem algumas problemáticas na questão do fluxo. O governo do Estado vem dizendo que o melhor programa de saúde do Brasil é o do Maranhão. O senhor nega isso, portanto? Eu coloco o sacrifício que a população tem acontecido, né? Ou seja, hoje, o que tem mais de excelência realmente
na parte do interior do estado é Coroatá. Né? Praticamente, o presidente Dutra acaba resolvendo algumas situações. Ou seja, é muito contraditório. Queira ou não, Teresina, do lado de Timon, é referência mais do que o Maranhão, né? Com todo o respeito que ele tem aos profissionais da área da saúde, mas muito mais pelas estruturas físicas, né? Tem muito mais o atrativo na questão das pessoas se consultarem e se tratarem em Teresina. Você imagina, nós estamos do lado do Maranhão, Timon, não tem um hospital de grande referência. Né? Ou seja, não adianta também nessa questão das construções dos hospitais, você tem muitos hospitais e onde ficam os profissionais. Hoje, para você ter ideia, aliás, todo mundo sabe, o governo federal está trazendo os cubanos por falta realmente, né, de muitos profissionais médicos, muito mais para tentar completar essa situação. E olha que a questão da saúde é mais complexo ainda. E tem há médicos cubanos lá em Timon? Tem, nós temos 6 médicos cubanos hoje em Timon. E me parece que esse programa é um sucesso. Eu diria que, na realidade, o programa ele acaba se tornando um sucesso e tendo em vista que nós não temos, de certa forma, muito ofertada a questão de médicos, né, no próprio mercado. Ou seja, há uma disputa muito grande pelos médicos. Ou seja, geralmente, Américo, aqui, é muito difícil um médico trabalhar 40 horas, como coloca em um município, seja ele qual for. Né? Ou seja, são poucos médicos para muitas demandas. E aí, quando o cubano vem, que ele fica às 40 horas lá naquele município, ele acaba, de certa forma, preenchendo uma lacuna que fica ao longo do tempo pela falta do médico. Né? Ou seja, mas o correto, né, é que realmente a gente possa ter aí o Brasil ofertar mais cursos de medicina. Ou seja, e falar em cursos de medicina, por exemplo, Timon, a terceira maior cidade do estado do Maranhão. Nós não temos um campus ali da Universidade Federal, nós não temos, por exemplo, a Universidade Estadual com um curso de medicina. Ou se pensa também em médio e longo prazo, ou daqui a pouco os cubanos vão cada vez mais estar ocupando esses espaços por uma carência do nosso próprio país. E aí também tem a participação do governo do estado através da Universidade Estadual e a participação do governo federal através das universidades federais. Se a gente for olhar, foi diminuir o número de vagas, né, de vagas de medicina do Brasil nos últimos anos. Então isso é muito ruim. E essa problemática do cubano, quando ele chega nas comunidades com um pequeno problema, a questão do idioma. Do idioma, né? Do hábito. Do idioma, do hábito. Digo isto porque nós temos feito várias caravanas do CRAS, né, que é uma atividade feita através da assistência social e que é na zona rural, e sempre os cubanos vão. Então, a população mais carente, que por muitas vezes não tem muita informação, às vezes tem até um pouco de vergonha de poder... O brasileiro, em seus aspectos, e principalmente da zona rural, eles têm muita dificuldade, até da própria língua portuguesa. Claro. Né? Então, quando chega um cubano para poder atendê-lo, né, aí ele fica até um pouco constrangido. Então, até a adaptação desses cubanos realmente na própria região, nós já chegou 3 ano passado e chegou mais 3 agora. Os que já estão desde o ano passado já estão muito mais familiarizados, né, com a nossa língua. Então, isso tem ajudado bastante essa problemática da saúde em Timon, no caso. Quer dizer que, em termos de saúde, essa afirmação da governadora dizendo que o melhor programa de saúde do Brasil é do Maranhão, isso é um blefe. Você pode perguntar para qualquer cidadão, faça uma pesquisa de qualquer cidade, veja a realidade que é o Maranhão. Então, é um programa que pode ter tido até a boa intenção, mas que ele está sendo falho na sua execução. Então, a execução de um programa como esse, ele só é válido quando a população está bem atendida. Eu tiro por Timon e tiro por minha região, onde a gente tem essa dificuldade de poder realmente a população ter assim, rapaz, nós temos aqui uma saúde pública que ela funcione como nós imaginamos. Nunca vai funcionar a saúde como nós imaginamos, Exato. Porque problemas são diários, né? Mas com certeza pode ser amenizado bastante. Então, certo que eu acho, era ter um hospital de referência em Timon, era ter um hospital de referência em Imperatriz, era ter um hospital de referência em algumas regiões importantes. O que Jackson pensou, né? E começou, inclusive, o presidente Dutra, Isso. que é bem... Ou seja, eu estive em Pernambuco visitando algumas coisas do presidente do meu partido, Eduardo Campos, né? Onde ele colocou hospitais referenciais nas entradas, praticamente, do estado. Sabendo da dificuldade que seria da questão do profissional e das cidades, né, do interior, em locais pontuais, muito estrategicamente selecionados através, realmente... Ou seja, não foram muitos hospitais, né? Foram 6 hospitais, na média, mas 6 hospitais que atendem boa parte do estado, com profissionais, com a qualidade boa de serviço, e é isso que a gente precisa mais. Não adianta ter-se a quantidade, tem que se ter na qualidade a quantidade dos atendimentos, e isso tem faltado. Desculpe, o senhor teve há pouco me dizendo que teve reuniões com o secretário de Estado da Saúde. Essas reuniões não passaram de reuniões? Não, como eu estou lhe colocando, nas reuniões ficou esse entendimento que nós faríamos. Sim, e só. A questão da maternidade, mas aí tem um ponto da maternidade. Fizemos processo licitatório e estamos começando a fazer agora a maternidade. A preocupação que eu tenho é se o procedimento também do Estado está sendo feito dentro mais ou menos do cronograma que eles fizeram antevendo a questão eleitoral. Porque se de repente começar o período eleitoral e for suspenso por uma questão legal, aí não vai adiantar. Eu sei que a maternidade, nós pedimos um prazo
de alguns meses, né? Já vamos iniciar e com fé em Deus a gente haverá de entregar essa maternidade em Timon daqui a 3, 4 meses. Prefeito, eleição. PSB, partido de posição firmada. Edinho e Luiz Fernando, o que o senhor acha mais fácil de enfrentar? Eu diria que os dois carregam, né, o próprio peso do governo, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Referente ao Luiz Fernando, né, que inclusive deixou de ser prefeito para poder entrar nesse projeto de ser o candidato a governador, eu acho que causou uma grande frustração em muita gente que o acompanhou. Por exemplo, você vê agora recentemente o prefeito Madeira, né, que apoiava o próprio Luiz Fernando, mas quando houve a mudança de candidato, o prefeito Madeira aderiu à candidatura de Flávio Dino. Mas não foi só lá o Madeira, por exemplo, na minha própria cidade, Timon, existiu uma grande empolgação por parte da ex-prefeita Socorro Aquim e do deputado Sétimo Aquim na questão do Luiz Fernando. Logo após a questão do Luiz Fernando, eu não sei se a prefeita de Timon tem vergonha de dizer que faz parte do Grupo Sarney de Timon, porque ela tem se esquivado muito em fazer essas colocações, em entrevistas, às vezes que ela dá em blogs, em que ela dá, ou seja, ela está num projeto de ser candidata a deputada estadual, e muito pouco ela fala no grupo, né, no grupo da governadora Rosiana Sarney na cidade de Timon. Eu acho que aproveitou a questão do Luiz Fernando para poder se afastar. Até porque a própria Socorro Aquim, num determinado momento da política do Maranhão, apoiou inclusive o Vidigal no ano de 2006, né, que foi um dos fatores que fizeram com que a eleição também tivesse um segundo turno. Inclusive eu sou na questão eleitoral, por mais que sejamos adversário da prefeita Socorro Aquim, eu soube inclusive que ela já mandou, primeiro na eleição passada, né, tive inclusive vendo algumas informações, que ela havia mandado alguns recados para Flávio Dino. Eu acho que se porventura até ela, que é a minha adversária política na cidade de Timon, se porventura quiser vir, será bem aceita. Será bem aceita. Nós fizemos isso quando o Jackson era governador. Ou seja, no segundo turno da eleição, veio eu e o Chico Leitor conversar com o Jackson Lago, passada a eleição. Nós viemos ter uma conversa com o Jackson Lago, naquela época, para dizer para ele que se porventura ele quisesse aceitar o apoio da Socorro Aquim, que ele não nos tivesse como impedimento disso, no segundo turno da eleição. Daí fizemos esse trabalho, né, mas a Socorro Aquim apenas sinalizou, mas depois ela achou que a Rosiana ia ganhar a eleição e voltou a passar para o lado da Rosiana de novo. Né, então, nesse contexto que você colocou entre Luiz Fernando e Edinho Lobão, eu acho que a própria prefeita de Timon, talvez não queira colocar, porque tem um desgaste que é natural do próprio Grupo Sarney, então ela não quer muito se misturar com a questão do Grupo Sarney e tem se aproveitado agora. Gaston Vieira foi em Timon. Acho que ela tem aproveitado um pouco do Gaston Vieira para não se atrelar muito ao Grupo Sarney e tentar atrelar na questão de governador. Referente ao Edinho Lobão, não o conheço bem, né? Olha que eu estou na política desde 2002. Tive a oportunidade de ser deputado federal, de ter sido deputado estadual. Já ganhei, já perdi eleição. A gente às vezes aprende mais quando perde do que quando ganha. Né? E durante todo esse período, se eu tiver cumprimentado, o Edinho Lobão foi apenas uma vez, eu acho que eu devo ter cruzado com ele, né, em algum local que eu não me recordo, mas nunca tive a oportunidade de sentar, de poder conversar com o Edinho Lobão. Talvez o fato dele não ter sido candidato, né, até os dias de hoje, isso acaba dificultando um pouco do conhecimento dele no meio da classe política, diferente já do pai, né, que é o Lobão, que todo mundo conhece ao longo dos anos. O senhor acha que esse fato dele nunca ter se apresentado pessoalmente, isso afasta da classe política, do eleitorado, mais ou menos, ou o simples sobrenome Lobão justifica isso? O senhor responde no próximo bloco. O Edinho eu estou chamando Edinho porque ele autorizou isso na TV. Ele gosta de ser chamado Edinho. Mas o senador Edinho, ele foi um homem que nunca participou de uma luta eleitoral. E sempre esteve um pouco afastado do mundo político, ele é mais empresário. O senhor acha que isso é suficiente para afastá-lo definitivamente, ou o sobrenome Lobão o aproximaria desse mundo político?
Não, com certeza ele tem que ter o nome do pai. Uhum. Né? Lobão, queira uns ou não, ele tem uma trajetória política no estado do Maranhão. Lobão é bom de voto. Né? E é um homem muito educado também, né? Pessoalmente, eu me lembro quando eu me elegi deputado federal, a primeira pessoa que foi me pegar lá, me ligou, foi ele. Eu fui conhecer ali dentro um pouco do Senado e tudo, e conversei um pouco. Então, muito bom, bem educado, tem uma boa relação, né? Então, o nome dele, com certeza, tem um peso muito grande. Se você fizer uma pesquisa, colocar só Edinho e colocar Edinho Lobão, vai ser bem diferente o resultado da pesquisa, porque ele não é conhecido. E digo isso com causa própria, ou seja, eu sou filho de Chico Leitoa. Então, quando eu comecei minha vida política, né, já com meus 22 anos de idade, sempre acompanhei o processo político. Né? Sempre acompanhei de perto com meu pai, desde quando ele começou na política. Quando eu me entendi, tive mais um entendimento. Comecei a acompanhar. Então, quando você botava inicialmente Luciano e Luciano Leitor, você tinha duas diferenças no meio de uma pesquisa. Isso porque numa questão local, numa cidade, né, e nós estamos falando aqui de um estado. Né, ou seja, então, o nome Lobão pesa para ele, mas ao mesmo tempo o coloca numa responsabilidade muito grande. Ou seja, você tem que concorrer, quando tem que concorrer à política para saber realmente o que é política. Brizola vai dizer que político não perde eleição, não sabe o que é eleição. Né? Talvez o Edinho ainda hoje não teve o prazer de ganhar ou o desprazer de perder. Você acha que ele precisa perder uma eleição para aprender? Eu acho necessário, entre vitórias e derrotas, você tem que se candidatar. Né? Talvez eu acredito... Você acha que essa é a hora dele perder para aprender? Não, com certeza. Nós temos nosso candidato, no quadro do meu partido, um candidato definido. Né? A governador, um candidato definido a senador. E claro que eu torço pelo meu candidato. Claro. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que o Edinho Lobão, talvez até para que ele realmente possa conviver um pouco mais com a política, né? Essa questão da derrota, por muitas vezes, ela é necessária para que a gente possa ter, de certa forma, um pouco mais de maturidade no processo político. Eu digo isso com causa própria. Perfeito. A TV Guará, ela está se portando e se portará nessa eleição com uma vantagem sobre as concorrentes, que nós temos um tempo disponível maior do que todas as outras. Um tempo para trabalhar a política do Maranhão. Nós vamos conversar com todos eles, mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. A Guará fez uma pesquisa agora e deu 62% de eleitores ainda não definidos. O senhor acha que é um universo maior do que o esperado de indefinição? Ou isso é lógico, esse universo enorme, há 2 meses, 3 meses, 4 meses da eleição? Américo, eu acho que isso é lógico, não é só no Maranhão, no Brasil todo. Existe uma decepção muito grande do eleitorado brasileiro com a classe política. E esses escândalos, essas manifestações que vêm, né, aquela velha política que continua sendo rodada, faz com que boa parte da população tenha um pouco do descrédito. E no meio do descrédito fica, de certa forma, a dúvida em quem votar, quem é o certo, quem é que é o errado no meio desse contexto. Fora isso, o grande estresse que vive a população no dia de hoje. Ou seja, queira ou não, a facilitação do crédito fez com que pudesse se vender mais carro, se vender mais moto. Ou seja, quando se tem mais moto é mais acidente, aí vai para a saúde. Lota a questão dos hospitais. Você pode ver, a maior parte é a questão de ortopedia. Né? Então esse estresse causado... 80% dos acidentes são de moto. Então, assistência ao hospital é de moto. Então esse estresse causado no eleitorado brasileiro, ele é natural, ele se repercute no Brasil como um todo. E no Maranhão, especificamente, nós temos aqui, na realidade, uma grande dificuldade, né, na questão da própria mídia do Estado. Ou seja, quando se tem uma dificuldade na mídia do Estado, você tem mais dificuldade de poder ouvir a opinião das pessoas. E quando não se ouve a opinião das pessoas, você fica sem saber, de certa forma, como se pontuar referente a um determinado tipo de situação. E o Maranhão, além disso, tem uma população que carece muito de informação, ou seja, os altos índices de analfabetismo, a dificuldade que tem no interior do estado. Se andar, você vê cheio de antenas parabólicas por aí. Muita gente, me lembra aqui que o Jackson foi candidato, muita gente, já governador. Tem gente que nunca nem tinha ouvido falar em Jackson Lago. Então, por aí você tira. Imagine agora no momento que você liga a TV. Aí está lá, às vezes, as televisões que têm grandes programas de audiência. Aí está lá só falando mal da classe política, mostrando os escândalos. Então o eleitor passa a ter, de certa forma, uma descrença. Então esse percentual ele é válido, imagine no Maranhão. No Maranhão, onde nós temos aí uma classe política ao longo dos anos, que foi se passando o tempo, né? Ou seja, nós temos um eleitorado jovem. Eu me lembro que na campanha de 2006, eu sempre faço essa questão, me lembro que o Bira teve mais de 500 mil votos para senador, deputado Bira do Pindaré. Ou seja, ali o eleitorado olhou, né?
com todo o respeito que eu tenho aos outros candidatos, né? Naquela época tinha o próprio Castelo concorrendo, tenho todo o respeito ao ex-prefeito João Castelo, e estava o Cafeteira também concorrendo, e estava ali o Bira. Ou seja, então teve uma parcela do eleitorado que se identificou mais com o Bira, muito mais por uma questão de época, por uma questão de momento, por uma questão de geração. E aí, como ele teve a participação em programas eleitorais, a população passou a conhecê-lo mais. Outro dia, eu conversando inclusive com Chico Leitor, né, que é meu pai, Sim. e eu colocando para ele, dizendo para ele: meu pai, olha, quando você se elegeu prefeito em 92, quem nasceu naquela época hoje já é pai. Então não conheceu boa parte da história para trás. Então, esse eleitorado novo que vem, com acesso à internet, com acesso à informação, que é mais exigente, que briga mais, com certeza ele está esperando achar mais ou menos um político que focalize esse perfil dele. Como é que o senhor analisa a juventude diante de um esquema político que permanece há 50 anos? Como é que você acha que essa juventude reage a um poder velho? Eu diria não um poder velho, eu diria uma prática velha, porque quando o poder, mesmo ele sendo velho, ele é inovador, ele causa uma melhor... Ou seja, vamos supor se o Estado do Maranhão tivesse bons hospitais, boas estradas, boas universidades, não teria por que boa parte dessa população, de certa forma, estar reclamando. Mas no momento em que falta toda essa infraestrutura, né, acaba causando para aquela geração nova aqui que quer mais, uma certa frustração. Por exemplo, Estado de Pernambuco, Miguel Arraes já foi governador por 3 mandatos, Eduardo Campos saiu com 90% de aprovação do governo e se reelegeu com 82,7%. Ou seja, se a gente for olhar o tempo também que o próprio Eduardo Campos está na vida política com sua família, se for somar os 3 mandatos de Miguel Arraes com o de Eduardo Campos, tem um tempo. Agora, tem uma diferença entre o tempo disso, é na prática, da inovação. O resultado, né, o resultado. Do trabalho. Então, eu não diria assim, que existe uma velha prática, né, e essa velha prática que é condenada pela essa geração, né, que aí é muito exigente nos dias de hoje. Se você for olhar, quem tem acesso à internet do Maranhão é um dos estados que tem o menor índice de acesso à internet. Se pontuar aqui, aonde a Universidade Federal, por exemplo, tem um curso de medicina, Imperatriz, São Luís, é estadual, Caxias, São Luís. Então você vai olhando essas infraestruturas que hoje nós temos uma população, queira ou não, está um pouco mais informada. Tem muito mais preocupação em se qualificar, em poder, até pela própria questão qualquer da evolução. Celular se pode colocar em contato com o mundo. Exato. Diga uma coisa, você acha que o tempo chegou ao fim do Grupo Sarney? Vamos ser bem objetivos. Você acha que esse mandato de Rosiana, que assim, uma visão mais superficial, parece que foi muito ineficiente, o senhor acha que isso determina o fim do Grupo Sarney? Isso podia ser diferente, né? O PIB do Maranhão, fazem-se muita propaganda do PIB do Maranhão, e ao mesmo tempo a realidade do Maranhão é outra. Eu sinto, de certa forma, até tive com a governadora numa reunião no outro dia, e vendo as matérias, a entrevista, eu sinto que a governadora não tem mais o tesão muito pela questão política e administrativa do Estado. Isso acaba, de certa forma, levando ao fim de uma era, né, em que a população, ou seja, a governadora está no seu 4º mandato de governadora do Maranhão, então não pode colocar aqui a inexperiência, não pode se colocar aí que a falta de força política nacional, até porque o presidente Sarney tem muita força nacional. Você não acha que depois de 4 mandatos a questão do novo Maranhão é uma coisa muito incoerente? Com certeza, né? O novo, como eu estou colocando, é o novo... O primeiro mandato é que deveria ser o novo. Né? Então acho que deveria ser um Maranhão renovado. O senhor acha que não tem... o senhor acredita na renovação do Maranhão, renovação de comportamento administrativo, aconteceria com o seu candidato vitorioso, tipo vitorioso? Eu acho que o Flávio Dino, no caso, que é o candidato Sim. que o PSB está apoiando, ele junta uma série de qualidades que, na minha avaliação, possibilita aí que ele seja um rumo. Diga duas. Né? Um rumo. Possibilidade de inovação, né? E eu diria que a principal dela, comprometimento com a população. Eu acho que esse é o principal. Quando você tem compromisso, você tem tudo a partir deste compromisso. Agora, lógico, que isso vai por uma série de fatores, né? Ou seja, nós temos a eleição e nós temos pós-eleição. A eventualidade, a Flávio Dino ganhou a questão da eleição, tem que se ter muito cuidado na racionalidade de um próprio governo para não comprometer um governo. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando você tem um processo eleitoral, né, existe muita pressão para quem é candidato. Eu digo isso que eu fui candidato também, Timon. E por muitas vezes, às vezes, uma junção política pós-eleição, se não tiver cuidado, você compromete as áreas. E quando se compromete as áreas, não se tem a questão do resultado. Eu coloco isso porque é muito complicado. Às vezes você tem a classe política que ajuda e às vezes tem a classe política que atrapalha também.
Tem aquele classe política que está preocupado e tem mais arrojo no resultado, e tem aquela classe política que às vezes não tem tanto arrojo. Então, quem é governo, quando se coloca à frente das pastas principais do próprio governo, tem que se ter cuidado a quem se coloca ali. Coloco isso por quê? Porque, às vezes, por exemplo, o PSB, nós estamos nessa luta, né, de poder realmente de vencer a questão do governo do Estado, mas, ao mesmo tempo, tendo a preocupação de como é que vai ser a questão do governo. E nós temos que pontuar, é para avançar as universidades, é para a gente avançar na parte da produção, ou seja, muito mais do que espaços, eu acho que é o programa de governo, ele acaba sendo o ponto principal, colocado realmente com metas e dados para ser feito e como vai ser feito. As candidaturas, elas chegam ao palanque, geralmente, e isso eu posso afirmar como jornalista, porque eu nunca vi antes, mas as candidaturas ao governo do Estado, elas chegam aos palanques sem um projeto real, sem um programa. Uma campanha na base do eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem um projeto racional e lógico. O PSDB espera levar para o candidato Flávio Dino, na campanha, parte de um projeto assim, ou parte de ideias para um projeto, para ser levado para o palanque? Com certeza, o PSB tem essa preocupação, né? Inclusive até tem sido muitas discussões nós temos tido, tanto nacionalmente. Então, o PSB, como nós temos aí também a questão da pré-candidatura do Eduardo Campos, sim, nós temos também discutido, como ele está discutindo no Brasil, o Maranhão também se encaixa dentro desse nosso Brasil. E o PSB está muito focado nessa questão da própria formação profissional, dessa parte da qualificação, dessa parte da infraestrutura de programas e de projetos que o governo realmente possa fazer e dar o incentivo maior para que o próprio empresariado invista mais nos municípios, é de poder pegar realmente aqueles potenciais que tem em algumas regiões, por exemplo. Eu fico olhando aqui, nós temos aqui um grande potencial, nós temos aqui Barreirinha, você tem aqui Riachão, né, você tem aqui Carolina, locais que o turismo podia ter uma grande desenvoltura e que infelizmente você vai, por exemplo, para Riachão, você tem dificuldade de achar um hotel ali, para o turista de fora. Ou seja, não existe uma propaganda maior referente ao próprio, e a infraestrutura também para o próprio turista. Isso gera renda também nos municípios. Então, são políticas públicas que não são tão complexas de serem feitas, mas necessárias que se façam. Você está me dizendo que algumas atitudes políticas, administrativas não são tomadas. Por que o político, Luciano Leitoa, acha que a atual administração deve ao Estado? Você responde no próximo bloco. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preta? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, Digé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. Prefeito, o que o senhor acha que a administração pública estadual deve ao Estado? Que era para ter feito, teve possibilidade de fazer e não fez? Eu diria que a questão da educação. Eu acho que a educação é um dos principais pontos que o Estado poderia ter avançado muito. Tanto na infraestrutura das escolas estaduais de ensino médio, como na questão das universidades, como a questão de cursos técnicos. Eu acredito que a educação foi um dos pontos principais, além da saúde, claro, que é visível, porque a doença, a morte não espera para que você seja tratado. Mas assim, a médio prazo, que o governo tem possibilidade de poder fazer isso... E não fez? Não fez. Eu acho que a educação do Maranhão, não pelos profissionais da educação,
mas muito mais pelas infraestruturas. Você tem ideia, o transporte. Lá na minha cidade, por exemplo, de Timon, quem faz é o município para os alunos da rede estadual que são da zona rural. Ou seja, isso não é só no Maranhão, não é só em Timon. Ou seja, lá em Timon, por exemplo, nós temos ali o CAIC. Né? Outro dia eu me lembro que teve uma entrevista com um certo jornalista e foi perguntado a ele o que mais ele se arrependia na vida. Né? E ele colocou que mais se arrependia de ter criticado o Brizola pela questão dos CIEPs. É isso. Né? Ou seja, aí lá em Timon você tem um CAIC, que funcionava até o Jacques ser governador. E hoje lá está fechado, com as séries, lá fica pessoas usando droga, pessoas fazendo assalto, levando para lá. Ou seja, é um instrumento muito importante. A estrutura de um CAIC é uma coisa muito grande. E, de repente, lá em Timon, um espaço tão importante como aquele está fechado. E fechado por culpa da Secretaria de Estado? Como eu estou lhe colocando, na época do Jacques funcionava a questão do CAIC. Quando o Jacques deixou de ser governador, depois deixou de se funcionar a questão do CAIC. Então, são essas políticas públicas que, quer ou não, que vale ao conhecimento. Você sabe o que é um cidadão do meio do interior, quando ele vem para poder tirar um documento que a pessoa manda ele assinar, ele tem que botar o dedão dele em cima. Isso é muito constrangedor. E isso não é uma atitude de exceção. Isso é corriqueiro no estado do Maranhão. Então, você com isso, é o pai de família que não sabe ler e acaba colocando também que o filho tem que estar na roça e trabalhar. Ou seja, então, se não tiver uma política forte por parte do Estado na área da educação, a gente vai continuar aí fazendo ao longo dos anos multiplicações de pessoas sem um conhecimento mínimo e sem criar expectativa. O Maranhão tem que deixar de ser exportador de trabalhadores. Então o senhor acha que esse governo deve educação? Muito, deve muito à educação. Deve saúde? Muita saúde também. O que mais deve? Deve tudo isso que a população tem reclamado ao longo dos anos. Né? Ou seja, são muitas situações, né, que o Maranhão, por exemplo, na minha região, se você for olhar, das coisas que tem naquela região, ainda foi na época de Jacques, as grandes coisas, de Castelo. Esse hospital que eu me referi agora há pouco foi feito na época do Castelo, em Timon. Vou pontuar Timon para mostrar a questão do governo do Estado. Sério? Ou seja, o estádio hoje Miguel Lima lá de Timon foi na época do Castelo. O hospital que tem do Estado foi na época do Castelo. A rodoviária foi na época de Luiz Rocha. Né? Ou seja, poucas coisas foram feitas durante o governo Rosana Sarney. Eu espero ainda que a governadora, né, já que ela não é mais candidata, que ela possa fazer por Timon, né, alguma coisa durante esse restante do mandato dela. Nem que não precisa passar por prefeitura, não. Pode chegar e fazer o que quiser, se é para fazer asfalto, pode, porque às vezes tem prefeito que não quer que se faça. Pelo contrário, o que puder a governadora fazer em Timon vai ser bem-vindo da minha parte. Né? Não é porque nós não sejamos aliados políticos, nós vamos estar evitando que leve um benefício para a cidade. Agora, a dívida é grande. O governo fala que todo o Maranhão estará ligado por asfalto. Timon necessariamente está ligado a asfalto, que é o fim da BR. Mas não tem nenhum asfaltinho assim prometido para lá, não? Nós temos dois problemas crônicos em Timon, e tem um que não envolve só Timon. Primeiro, de cada 10 mil carretas que vem para o estado do Piauí, 6 mil vem para o Maranhão. Ou seja, e a BR principal, que é a 316, passa por dentro de Timon. Você imagina, com esse monte de carro, esse monte de motos, esses carros passando, quanto tempo não perde o caminhoneiro e quanto tempo não perde a população que reside em Timon. Então tem um projeto do governo federal, né, que o governo do estado tem uma grande participação importante nesse cenário, que é de fazer o anel viário de Timon, tirando a BR. Esse é um ponto. E tem um outro ponto que interessa muito mais a Timon, que é a BR-226, que liga Timon a Porto Franco. Ou seja, para quem vai naquela BR-226 ali direto, você diminui 100 quilômetros para quem vai para a região sul do Maranhão. E a BR há muitos anos foi prometida, né? E até hoje a BR não foi concluída. Aí ali você liga ali a governador Luiz Rocha, Eugênio Barro, Graça Aranha, você vai subindo Presidente Dutra, uma BR muito importante, aí leva a questão da produção. Você imagina porque é para o empresário que ele vai diminuir 100 quilômetros no trajeto que ele faz com as carretas. Aí essa questão de desenvolvimento também que eu falo, que é muito importante para o estado do Maranhão. Então essa BR é muito importante para Timon. Essa BR chegou a estar no esquema de asfaltamento do governo do estado? Do governo, ela é federal, a BR ela é federal, mas ela tem uma participação muito importante da força do governo do estado. Nunca se interessou. Eu me lembro que uma vez o Alfredo Nascimento era ministro dos transportes, né? E eu era deputado, eu fui com a deputada Trindade do Piauí, que até morreu. E aí, quando eu falei da BR-226, a primeira pergunta que ele me fez é do interesse do governador, na época, né? Eu disse, não, com certeza é interesse do governador. Ou seja, você vê o peso que o governador de estado tem na determinação do que é prioritário dentro de um próprio estado. Você acha que essa BR ainda não aconteceu porque não é interesse do governo?
Eu acho que falta empenho do governo para que essa BR saia. Como eu coloquei, a governadora Rosana está com 4 mandatos de governadora. Essa BR, a reivindicação não é de hoje. Mas a publicidade diz que ela está espalhando asfalto no estado todo. Não chega a Timon esse benefício. Eu estou doido para que chegue em Timon esse asfalto. Não tem chegado ainda na cidade de Timon. Como eu coloquei, ou seja, há promessa de 8 quilômetros de asfalto para Timon. Há promessa de 8 quilômetros de asfalto já agora no final. Como eu estava colocando, Jackson Lago, de 1 ano e pouco, mandou 26 quilômetros de asfalto em Timon. E a governadora Rosiana Sarney até agora não mandou, mas já disse que ela está no processo licitatório. Mas eu acho, é bem-vindo, tudo é bem-vindo quando a gente está se precisando muito, mas eu acho muito pouco dentro da dívida que a governadora tem com a cidade de Timon. Era para mandar no mínimo 50 quilômetros de asfalto para a cidade de Timon. Também não sei se há falta de força política dos representantes dela lá em Timon. Perfeito. Vamos dar uma guinada agora assim para a política eleitoral. Como está a situação? Como está a situação? O clima no leste do Maranhão. Clima para essa eleição de outubro agora. Como está o clima? Qual é a expectativa do eleitor? Ele está esperando o quê? Ele está aguardando o quê? Como o político quer se comportar lá dentro? Há a possibilidade de mudança? Cansou o que está por aí? Não cansou? Ainda há uma esperança de permanência com a vinda do Edinho? Enfim, como está o leste do estado? O leste do estado, politicamente, em termos da oposição, eu me refiro à oposição no estado, aquela região, ou seja, o PSB, que eu sou inclusive presidente estadual do PSB no estado do Maranhão e faço parte da executiva nacional também do partido. Então, naquela região, nós temos ali 4 municípios que o PSB tem prefeito: Timon, Caxias, Matões e Parnarama. Ou seja, que já são municípios representativos da região leste. E todos eles estão no mesmo projeto do Flávio Dino para governador. Então, do lado do Flávio Dino existe um ânimo, existe uma expectativa de mudança, existe por parte da população o anseio de ver algo novo no próprio estado do Maranhão, algo novo que realmente possa vir a mudar o estado do Maranhão. Então, nesse contexto, existe uma empolgação por parte da classe política e por parte também, mesmo nessa desmotivação do eleitorado, de uma esperança de uma mudança concreta através do Flávio Dino. Isso da nossa parte. E existe da parte do governo hoje uma desmotivação. Nós não vemos empolgação dos representantes deles na região, e aqui Timon me coloca, ou seja, dificilmente se tocam na questão de governo do estado. Como eu estou colocando, eu não sei se é por vergonha de não terem levado nada praticamente para o município de Timon em termos estruturantes, para melhorar mais ainda a questão da cidade. Ou se foi pela troca de candidato, porque o Luiz Fernando foi muitas vezes lá em Timon, inclusive eu recebi ele uma vez. Ele estava numa pré-campanha ativíssima. Levei ele, sempre nós fomos muito claros no nosso posicionamento político, de todos os políticos, com respeito que eu tenho a todos daquela região. Nós somos o único grupo político, nunca fomos aliados na vida política ao Grupo Sarney, nunca fomos, ou seja, já tivemos mandato de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal. Não tenho nada contra, pessoalmente, a governadora Rosiana Sarney, o presidente Sarney. Agora nós temos ideias diferentes, que não comungam, de certa forma, com os mesmos objetivos, que é justamente essa problemática que vive hoje o estado do Maranhão. Nós nunca fomos aliados. Aí não é fácil você não ser aliado, já tendo mandado de deputado federal, estadual, sendo prefeito do governo do estado. Então, assim, para a gente é um momento muito importante. Inclusive, em 2010, foi a primeira vez que a governadora Rosiana Sarney perdeu uma eleição em Timon. Foi a primeira vez que ela perdeu uma eleição em Timon. Ou seja, depois de muitos anos de política, nós conseguimos lá a vitória dessa eleição. Então, existe um desestímulo por parte do governo, dos aliados do governo do estado nas cidades. O próprio Luiz Fernando, como eu estava colocando anteriormente, foi em Timon, mostrei para ele. Quando ele foi, eu fui. Que lá não temos esse negócio, a gente tem que fazer essa nova política. Eu acho que a política você faz, mas na hora de poder ter o benefício para a cidade, não tem que se ter. Agora, você também não pode, como é que eu diria, deixar se levar, vou conseguir isso para ir se apoiar meu candidato. Eu acho que isso não existe mais. É essa velha política que tem que avançar, que tem que mudar. Porque governo que consegue habilidade, ele consegue fazer as coisas e o povo sabe reconhecer o trabalho. Não é nem às vezes os políticos locais que fazem, é a população que reconhece. Como eu estava ali colocando, você vê, por exemplo, em Pernambuco, o Eduardo Campos trouxe o Jarbas Vasconcelos junto para ele. A quem ele ganhou com 82,7%. Agora estão juntos na mesma intenção de poder mudar o estado de Pernambuco e estão conseguindo fazer muita coisa lá dentro. E no Maranhão, o que a gente vê, infelizmente, são muitos políticos de forma isolada. Não existe uma sintonia. Lá em Timon, de certa forma, eu sempre coloco isso como referência, você tem o deputado Alexandre, que é deputado estadual, e a Socorro. Eles ficam brigando entre si e não resolvem coisas que o estado poderia levar para a cidade de Timon. E aí fica eu, mesmo na oposição, correndo, fazendo as tripas coração
para poder, de certa forma, tentar mudar alguma realidade que não é fácil. Também tenho problemas no meu município, enquanto prefeito, muito mais pela dificuldade que nós temos de recursos públicos. Tivemos manifestação em Timon, e eu converso com a população. Outro dia teve a manifestação em frente à Prefeitura da Agente de Saúde. Eu fui lá para frente da Prefeitura e conversei com a Agente de Saúde. O sindicato dos professores, eu converso diariamente. Outro dia o pessoal queria um aumento do sindicato. A gente está bem aqui, o dinheiro que entra aqui é esse. O que pode se pagar é isso. E aí, como é que a gente aumenta o salário e atrasa o salário no final do ano, ou a gente pode pagar o que é possível se pagar? Eu acho que o político tem que ter o diálogo com a sociedade, não pode ficar se esquivando. Você acha que o governo estadual não tem diálogo? Falta muito diálogo, isso é visível. Acho que essa própria crise da Polícia Militar, eu acho que faltou muito diálogo, sim, por parte do governo do Estado. Timon, por exemplo, os policiais ficaram de greve, a população ficou a mercê, né, de bandidos, ou seja, foi uma festa para aqueles que gostam de cometer delitos. Acho que faltou diálogo. E eu coloquei isso que eu estava na Assembleia, quando teve o primeiro movimento, né, da Polícia Militar. E fiz parte um pouco da comissão que estava tentando intermediar. Ou seja, se o Estado não pode pagar, se o Estado não pode dar aumento, que o Estado chega e coloca, ó, o dinheiro que está aqui é esse, nós não podemos pagar, tem esse déficit, tem isso, tem aquilo. Agora, o que não pode é ficar empurrando, de certa forma, uma discussão que ela é muito importante para o Estado. Qualquer pesquisa que você faz, quando você vai, o índice de segurança pública é o que bate no teto. Porque a segurança pública envolve quem tem um comércio, aí envolve a questão da droga. Ou seja, eu acho que falta muito diálogo. E o diálogo ele tem que ser permanente. Isso eu faço lá em Timon. Né? Temos nossas deficiências, temos nossos defeitos lá, mas eu faço o que é possível fazer. Não me esquivo de nenhuma reunião com entidades organizadas, né? Ou seja, sindicatos, professores, sindicatos, agente de saúde. E isso aí que a gente faz não é porque, às vezes, o cara comprou o sindicato, não existe isso. A gente tem uma conversa clara, franca e transparente naquilo que vem para o município. Prefeito, resumindo a sua entrevista, o senhor acha que o governo deve Estado, deve saúde, deve educação e não tem diálogo com a população? Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a conversa levaria ainda muito tempo, está agradável. Use esse programa todas as vezes que o senhor achar conveniente, ele está inteiramente à sua disposição e fale aos eleitores do Maranhão. Eu agradeço, e além de colocar esses 3 pontos, né, Américo, que você colocou, isso aqui é uma coisa visível para todos aqueles. E quem faz comunicação e quem tem um pouco de conhecimento de leitura sabe que falta educação, sabe que falta saúde e sabe que falta muito diálogo. Quando o diálogo ele prevalece em qualquer situação, as crises diminuem. Então eu queria aqui aproveitar a oportunidade, né, dizer que eu já estou na vida pública, graças a Deus, depois de 10 anos, é a primeira vez que eu não vou ser candidato, eu fui candidato a cada 2 anos durante a minha vida pública. E sempre nós temos levado a coisa com muita seriedade, com o mesmo posicionamento político, desde quando eu comecei a fazer política. Como eu disse, nunca fomos aliados, né, ao grupo Sarney, né, tenho todo o respeito ao grupo, né, se estão no poder até hoje, que é o voto. Se a população é conduzida ao voto de uma maneira equivocada, aí é um outro detalhe. Então você pode ir naquela região todinha, naquela beira de rio ali todinha, só tem o nosso grupo político que sempre foi oposição. Então, para mim, a graça e a satisfação de poder, de agradecer o espaço que é aberto aqui, porque às vezes os espaços são muito poucos. É como eu lhe coloquei, quando o espaço é pouco, na mídia, a população não tem como formar opinião. Talvez muita gente que nem me conhecia, né, passa pelo menos a conhecer, ele é o Luciano Leitor, de Timon, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, está como prefeito de Timon. Então eu agradeço muito a esse espaço e espero que sempre possa democratizar bastante, né, a questão dos espaços da mídia do estado do Maranhão. É isso que a TV Guará fará. Os concorrentes têm compromissos, nós sabemos disso, não adianta dourar a pílula. Mas Guará não. Agora só tem um compromisso. Você. Boa noite. Até outra oportunidade.